Olá, bem-vindos a mais uma aula de Teoria dos Direitos e Deveres Fundamentais. Hoje nós iremos ver sobre as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Bom, eu coloquei essas duas terminologias justamente porque existem, né, algumas divergências doutrinárias a respeito das terminologias. Mas o certo é que as gerações dos direitos fundamentais, elas surgem com a consolidação do Estado Democrático de Direito e desenvolvimento de instrumentos de controle e limitação do poder estatal. Então, desde a sua recepção nas primeiras constituições escritas, lá do século XVIII, os direitos fundamentais eles vêm sofrendo transformações, não somente em seu conteúdo, mas também quanto à sua titularidade, eficácia, efetividade. Então, em vista disso, tem se falado de 3 ou 4 gerações, ou até mesmo mais gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Mas aí vem o questionamento, né? Que termo usar, né? Gerações ou dimensões? Como o termo gerações tem uma conotação de alternância, de substituição de uma determinada classe de direitos fundamentais por outra, parte da doutrina do direito constitucional, tanto nacional quanto estrangeiro, tem preferido o termo dimensão para designar o processo acumulativo de transformações a que têm sido submetidos os direitos fundamentais. Desde a sua primeira recepção pelos constituintes dos Estados liberais, processo esse que implica a incorporação de novos conteúdos e de novos titulares, para fazer face às novas transformações políticas, econômicas, como também sociais e culturais. Então, há as duas terminologias: gerações, dentro da doutrina um pouquinho mais antiga, e dimensões, né, para aqueles que já não são tão clássicos assim. Bom, aqui para a nossa disciplina, como nós também vamos utilizar o termo dimensões para se referir a um outro assunto, eu vou fazer o uso do termo gerações, apesar de não ser o vocábulo mais recente, né? E sim dimensões. Mas só para que não haja confusão para vocês entre as duas terminologias quando estiver tratando de assuntos diversos dentro da nossa disciplina. Bom, primeira geração, ou como alguns preferem, primeira dimensão, né? Os direitos da primeira geração são os direitos civis e políticos, são os direitos oriundos da primeira revolução, vamos dizer assim, da primeira onda revolucionária, porque houve mais de uma revolução. No caso, essa primeira onda revolucionária é composta pelas revoluções americanas e francesa do século XVIII, e nesse momento são positivados pela primeira vez tanto na Constituição Americana dos Estados Unidos da América, quanto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, limites ao poder do Estado. Daí porque se chamar de liberdades negativas, né? A Declaração Francesa dividia, então, essas liberdades em direitos civis, liberdade de suas várias manifestações, como igualdade, propriedade, segurança, resistência à opressão, e também nos direitos políticos, que é o direito de participar na formação da vontade política do Estado, o direito de votar e ser votado, o direito de petição, o direito de acesso aos cargos públicos. Na nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 88, eles estão enumerados principalmente lá nos artigos 5º, direitos civis, e no 12 a 17, os direitos políticos. Então, a gente tem aqui as liberdades negativas clássicas, a abstenção do Estado para não comprometer os direitos dos cidadãos. Então, há um não agir do Estado, como, por exemplo, cria-se a norma jurídica e o cidadão exerce. Não há como regra uma atuação necessária do Estado, do poder público, para que nós venhamos a usufruir desses direitos, como é o direito das liberdades, o direito à propriedade, o direito à vida. Então, são direitos que não há uma necessidade primeira do agir do Estado. Então, por isso que a gente fala justamente do que? Há um não agir, né? E o principal vetor é a liberdade, tá? Então, eu coloquei para vocês aqui alguns desses exemplos para que vocês possam estar acompanhando. Saindo dessa primeira geração, então, dos direitos fundamentais, a gente adentra, então, numa segunda geração. Essa segunda geração é interessante. As primeiras gerações, elas surgem
em séculos subsequentes. Então, a primeira no século XVIII, a segunda no século XIX. E esses direitos fundamentais de segunda geração são os econômicos, sociais e culturais. Então, são os direitos fundamentais que estão relacionados a uma segunda onda revolucionária que foi iniciada em 1848 e que foi positivada pela primeira vez na Constituição do México de 1917 e na Constituição Alemã de 1919. No Brasil, elas começaram a ser constitucionalizadas a partir da Constituição de 1934. E, diferentemente das liberdades negativas, né, elas exigem do Estado, né, um agir. Então, as liberdades negativas, elas têm uma atitude negativa, de abstenção do Estado. Aqui é diferente. Então, existe o quê? Existe uma necessidade de um agir do poder público, tá? E esses direitos, eles podem ser classificados como da segunda geração, porque também nasceram junto com os direitos dos trabalhadores, que estão ali no artigo 7º a 11 da nossa lei maior. Embora haja algumas discordâncias a respeito, se eles também poderiam ser chamados desses direitos dos trabalhadores, né? Mas também estão ali também no artigo 6º da Constituição de 1988, que concretiza justamente o título consagrado à ordem social. Então, se na primeira geração a gente tem as liberdades negativas, que há uma abstenção do Estado, aqui a gente tem as liberdades positivas, no qual exige-se um agir, pelo menos como regra, de uma atuação do Estado, principalmente através das chamadas políticas públicas, dando seu enfoque primordial nos chamados direitos sociais. Então, os chamados direitos sociais. Então, a gente tem aqui a saúde, a educação, moradia, assistência social, previdência social e dentre outros, tá? Mas como eu disse para vocês, são regras. Na primeira geração, regra, um não agir, e na segunda, regra, um agir. Por que eu digo regra? Porque os direitos políticos, para que nós, por exemplo, brasileiros, possamos votar, né, há a necessidade de um aparato do poder público, como, por exemplo, as urnas eletrônicas, as pessoas que vão trabalhar nas eleições de maneira voluntária, os funcionários dos TREs, a atuação do TSE. Então, exige um agir do Estado. Na segunda geração, exige-se uma atuação efetiva do poder público, porém, no caso de greve, cabe a nós fazermos ou não a greve. Então, não há necessidade de uma atuação estatal. Porém, o direito de greve se insere como segunda geração. Então, aqui a gente está falando de regras, na qual existe a possibilidade de exceções. Além dessas duas primeiras gerações, que são as gerações clássicas, existe uma terceira geração clássica, que é justamente a terceira dimensão. Essa terceira dimensão, então, ela surge no século XX, são os direitos que vão aparecer diante de novas reivindicações do gênero humano, provocados pelo impacto tecnológico, pelo estado crônico de beligerância do segundo pós-guerra, pela colonização, né? E envolve algumas questões. E diferente das duas primeiras gerações, que existem direitos que são homogêneos, aqui esses direitos eles são muito heterogêneos. Então, a nota distintiva desses direitos reside basicamente no quê? Na titularidade. Então, são direitos cuja titularidade não pertence ao homem indivíduo, como na primeira geração, e nem a uma coletividade específica como na segunda, mas ao gênero humano, né? A uma coletividade, mas uma coletividade difusa. Daí porque se fala, então, em direitos difusos ou coletivos. E no que tange a sua positivação, ressalvadas algumas exceções, a maior parte desses direitos ainda não encontrou seu reconhecimento na seara do direito constitucional, estando muitas vezes em fase de reconhecimento, inclusive no âmbito do direito internacional. Então, esses direitos eles são chamados de direitos de solidariedade, de fraternidade, e, como eu disse para vocês, englobam os direitos heterogêneos. Então, entra aqui direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, saudável, à qualidade de vida, conservação e utilização do patrimônio histórico-cultural.
E ele se concretiza, então, a partir do quê? Dos princípios da solidariedade. E protege direitos de tutelidade difusa e ou coletiva. Então, a característica é justamente o quê? A transindividualidade de natureza indivisível. Tendo-se como exemplo, um dos exemplos principais, justamente o direito ao meio ambiente, mas também o direito ao progresso, autodeterminação dos povos. Lembrando que meio ambiente e autodeterminação dos povos estão na nossa lei maior, né, de 1988. Então, essas são as três gerações clássicas. Além dessas, que você já deve ter ouvido falar, existem outras gerações também. Então, uma delas inicia-se com o professor, inclusive Norberto Bobbio, né? Então, eles dizem que haveria uma quarta geração de direitos fundamentais. O professor Paulo Bonavides também afirma essa existência, né? Dizendo que há uma quarta geração de direitos fundamentais que estariam relacionados à democracia, à informação, ao pluralismo. Não há, todavia, um consenso doutrinário a respeito disso, mas advém de fenômenos relacionados à globalização política. Então, entra direito à democracia, pluralismo jurídico, religioso, cultural, e existem alguns defensores, como o professor Pedro Lenza, Marcelo Novellino, Erival Oliveira e, como eu disse para vocês, já o professor italiano Norberto Bobbio. Essa quarta geração, ela justamente tutela o valor que é o povo. Então, ela é chamada também de direito dos povos, né? E trata-se da proteção de interesses que tem como objetivo a preservação do ser humano em virtude de direitos que podem colocar em risco a existência da pessoa humana. Então, na visão do professor Norberto Bobbio, refere-se à biossegurança, ao biodireito, às pesquisas biológicas, células-troncos, manipulação do patrimônio genético das pessoas, né? Então, a proteção em face de uma globalização que comprometa também o direito à democracia e à inclusão digital, ou seja, questões que estão em voga, né, nos nossos tempos, tá? Nos nossos tempos. Além disso, existe também para alguns doutrinadores uma quinta geração de direitos, né? E uma sexta geração de direitos fundamentais. A quinta geração de direitos fundamentais, segundo o professor Paulo Bonavides, a questão do direito à paz não estaria inserido lá na terceira geração, mas na quinta geração, que então, para ele, está em local indevido. Então, direito à paz, quinta geração. E essa quinta geração, o valor tutelado é a paz. Então, para Bonavides, a paz advém do reconhecimento universal como requisito da convivência humana, da conservação da espécie, garantindo-se a segurança, aos direitos, uma vez que somente se efetiva a dignidade da pessoa humana se a paz vier a ser elevada a direito de quinta geração. Quanto à sexta geração, esse é o direito de acesso universal à água potável e ao saneamento básico. Foi reconhecido, então, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2010, e tem como defensores o professor Zumar Fachin e Deise Marcelino da Silva. Então, o que a gente vai ter, né? Primeira dimensão, geração, falando dos direitos civis e políticos, a segunda, dos direitos sociais, econômicos e culturais, a terceira, direito de solidariedade e fraternidade, a quarta, direito dos povos, a quinta, direito à paz, e a sexta, água potável e saneamento básico. Bom,